Curva sua cabeça, irmãos, vamos orar. Deus amado, Deus soberano, Deus Pai. Senhor, já sentimos a Tua presença nessa manhã, Jesus. Queremos, ó Pai, que fale conosco através desta palavra, Senhor. Que essa palavra venha abrir os nossos corações, para que Te amamos, ó Pai, cada vez mais com o nosso coração. Te amamos cada vez mais, ó Pai, com a nossa alma, com o nosso entendimento, ó Senhor, e com as nossas forças, Jesus. Pai, abençoa, Senhor, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, irmãos, no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 12. Marcos, capítulo 12, versículo de número 28. Todos acharam? Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro mandamento? Jesus respondeu-lhe: o primeiro mandamento é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que é um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o nosso coração, e de todo o entendimento, e de toda a nossa alma, e de todas as nossas forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino. E ninguém já ousava perguntar-lhe mais nada. Amém, igreja? Tome teu assento. Irmãos, eu estava preparando essa mensagem alguns dias atrás, e o pastor me convidou para pregar nesse culto de ceia. E eu fiquei pensando se esse tema ele caberia para um culto de ceia. Mas, para minha surpresa, esse tema na qual nós vamos abordar aqui, nós vamos juntos pensarmos a respeito desse tema, fala de amor. E amor, ele se encaixa em qualquer culto, ele se encaixa em qualquer igreja. Aliás, hoje as igrejas elas estão esquecendo um pouco desta palavra, desse tema tão importante. Porque a maioria das igrejas hoje, elas estão preocupadas em pregar a prosperidade. Elas estão preocupadas em pregar bênçãos financeiras, milagres, curas, libertação. Essas coisas são boas, mas não é a primícia, irmãos. Porque Deus, na sua essência, Ele é amor. Deus deu seu único Filho por amor. A Bíblia, ela é uma carta de amor, Léo. Deus escreveu a Bíblia, é uma carta de amor. E aí o primeiro mandamento vai falar de amor. E nós lemos aqui um diálogo que Jesus faz com um dos escribas.
para nós entendermos a mensagem, nós temos que entender quem eram esses escribas. Os escribas, eles eram estudiosos das Escrituras. Os escribas, eles eram homens influentes na sociedade onde eles viviam. Eles conheciam as Escrituras, conheciam todas as leis. E quando ele questiona Jesus aqui a respeito do primeiro mandamento, é lógico que ele não está preocupado com a resposta, porque a resposta ele já sabia, ele conhece as Escrituras. Mas aí Jesus vai responder a ele, conhecendo o seu coração, conhecendo a hipocrisia do seu coração. Jesus vai dizer assim: amarás o teu Deus em primeiro lugar, amarás o teu Deus com todo o teu coração, amarás o teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus não responde, irmãos, de qualquer forma. Jesus responde pelas Escrituras. Está lá em Deuteronômio 6. Porque Jesus sabia que se ele falasse de qualquer forma, esse escriba acabaria não concordando. E aí no final o escriba vai dizer assim: muito bem, mestre. Chegou a chamar Jesus de mestre. Dissestes bem. É com verdade que disseste. E Jesus, em algumas ocasiões, irmãos, ele chega a falar desses escribas. Nesse mesmo capítulo 12, versículo 15, ele diz assim: então, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhe: por que me tentais? Jesus fala a respeito desse escriba. Também no capítulo 12 de Marcos, versículo 38, e ensinando-os dizia: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e dar saudações. Era hábito deles. Eles chegavam em praças, eles oravam em voz alta, eles falavam de Deus, usavam vestes compridas, mas por dentro eles eram nus e pobres. Por dentro eles não tinham nada de Deus, só aparentavam ter. E aí Jesus vai em algumas ocasiões falar a respeito desses escribas. E aí Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando a Bíblia fala em amor, fala em mandamento. Quando a Bíblia fala em mandamento de amor, ela fala em uma ordenância. Deus não está dizendo para você assim: se você quiser, você me ame. Se você puder, você me ame. Deus está dizendo assim: Rogério, você tem que me amar. É o mandamento de Deus. Amarás ao teu Deus de todo o coração. Coração na Bíblia, irmãos, fala de centro das emoções, fala de sentimento interior. Existe na Bíblia 876 citações da palavra coração. Dessas 876 vezes, 3 ou 4 vezes ela vem falar de coração como órgão cardíaco, como órgão bombeador de sangue. Na maioria das vezes ela vai falar de sentimento, vai falar de emoções. No Salmo 51, 10, Davi vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, falando de sentimento. Em Ezequiel 36, 26, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, porque o coração de pedra não germina nada. O coração de pedra é aquele coração que não entra nada de Deus, é um coração morto. E darei a vocês um coração de carne, e colocarei nele um espírito novo. Em Provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde o seu coração, guarde os sentimentos que você tem, pois dele depende toda a sua vida. Tem até um hino aqui que foi cantado muitas vezes: não se turbe o vosso coração, ou pare de sentir-se perturbados. Irmãos, cada um de nós temos uma forma diferente de amar a Deus. Você tem uma maneira de amar diferente da minha. Aliás, em todo o universo, em toda a terra, não existe alguém que ame a Deus do seu jeito. Você é único.
Se você ama a Deus verdadeiramente, a forma que você expressa o seu amor, ela é única. E isso será maravilhosamente diferente. Não é errado, é apenas diferente. Então, às vezes a gente vê as pessoas adoram a Deus de forma diferente, né? Uns bate palma, outros pulam. A gente não deve criticar. Essa é a forma da pessoa tem de expressar o seu sentimento por Deus. Cada um de nós tem uma forma. Então você não é igual a ninguém em todo o universo. A igreja de Laodiceia, ela representa bem isso. Por fora era bonita, era rica, mas por dentro era pobre e nua, porque deixou Jesus do lado de fora. Deixa eu explicar para você aqui. É o que Jesus fala mais ou menos a respeito dos escribas. Não adianta eu ter uma gravata bonita, Ocalim, ter uma camisa bonita, usar um perfume caro, se por dentro eu não tenho Jesus. Isso é que Jesus fala a respeito dos escribas. Eles parecem crentes, eles se vestem como crentes, mas eles estão nus e pobres. Outro dia eu recebi um vídeo muito interessante de uma experiência que foi feita na China. Eles pegaram uma criança de colo de poucos meses, e essa criança, ela chorava muito. E essa criança, ela era transferida de um colo para outro, e cada pessoa que pegava ela tentava fazê-la parar de chorar, acariciava ela, embarava ela. E passou por 5, 6 pessoas e ela não parava de chorar. De repente, um senhor de aproximadamente 45 anos, ele pega essa criança no colo, deita ela no seu peito, e a criança não só para de chorar, como ela esboça um sorriso. Deixa eu explicar para você. A mãe dessa criança, ela havia morrido no parto, e o coração dela foi transplantado para esse senhor. E a criança, quando ela ouviu o coração da mãe, ela reconheceu o batimento, ela se alegrou. E é isso, irmãos, que Deus diz assim: amarás a teu Deus com todo o teu coração. Nós temos que reconhecer Deus como único na nossa vida. Amém, igreja? E na sequência Jesus vai dizer assim: amarás teu Deus com toda a tua alma. Alma no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento na língua original foi escrito em hebraico, algumas pequenas partes em aramaico, e o Novo Testamento ele foi escrito em grego, na origem da Bíblia. Então no Antigo Testamento, alma significa sopro, significa respiração. É como Deus sopra a vida dentro de nós. Deixa eu ler para você aqui, eu separei uma passagem aqui, que está lá em Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se ser vivente. Então alma, no Antigo Testamento, é sopro, respiração. É como Deus colocou dentro de nós a nossa vida. É a vida que só o Criador pode nos dar. E aí no Antigo Testamento ele vai ter um significado um pouquinho diferente. Vai falar sobre anseios, paixões, vontade. Então, se nós juntarmos as duas versões, nós vamos ter algo como a alma seria o sopro de Deus, a vida que Deus nos deu, e nós podemos entender que essa vida ela tem sentimentos ruins e sentimentos bons. Salmo 42, Davi diz assim: por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, é o meu Senhor. Então fala de sentimentos. Na essência, a alma é a própria vida que o Criador pode nos dar. Para amar a Deus de toda a sua alma, busque-o apaixonadamente.
Jesus, ele nos conta algumas histórias, algumas parábolas, irmãos, que falam a respeito dessa paixão, desse sentimento. Falou a respeito de uma mulher que perdera uma moeda de prata e procurava com toda a paixão até encontrá-la. Falou a respeito de um pastor de ovelha que perdera uma delas, deixando as 99 para procurá-la com toda a paixão até encontrá-la. Também falou de um pai que perdera seu filho e que celebrou apaixonadamente quando esse filho voltou. Para amar a Deus de toda a sua alma, ame-o pessoalmente. Ame a Deus com toda a sua alma. E na sequência, Jesus vai dizer assim: ame a Deus com todo o entendimento. Aqui eu queria que você redobrasse a sua atenção, porque quando falamos de entendimento, falamos de inteligência, falamos de intelectual, falamos de pensamentos profundos. Então devemos amar a Deus em todas as esferas da nossa vida, na emocional, na espiritual e também na esfera intelectual. Irmãos, o pensamento de que não precisamos conhecer as bases da nossa fé, investindo num profundo conhecimento bíblico e teológico, ele é errado. Deixa eu explicar aqui. Há um tempo atrás aqui a gente participou de um curso básico em teologia. Quem está aqui sabe, está lembrado? E chegou no final, praticamente a metade havia desistido por vários motivos, e a gente também tem que respeitar isso. Mas o que muito me entristeceu é ouvir de pessoas que estão há 20 anos, meus irmãos, dentro da igreja, dizer que, ô Léo, quem tem conhecimento demais perde a unção. Dizer que você não pode buscar aprender porque você vai perder a unção, e exatamente ao contrário, irmãos. Quanto mais você busca Deus, quanto você mais aprende a respeito desse Deus, mais você fica edificado. É muito errado, irmão, esse pensamento. Olha só o que Martinho Lutero falou. Dizia que a teologia nada mais é que a gramática da língua do Espírito Santo. Olha só, Guilherme, coisa linda. A teologia nada mais é que a gramática, é a essência, é o ABC da língua do Espírito Santo. Se você procurar, você não vai achar no cristianismo algum grande homem de Deus, irmãos, que não tenha assim bastante conhecimento das Escrituras. A maioria deles você vai perceber que estudou, que eram pessoas inteligentes, dedicadas. Certa vez perguntaram a Billy Graham: se você pudesse começar de novo, Billy Graham, o que você faria? Sabe qual foi a resposta dele? Calinho: eu estudaria 3 vezes mais. Billy Graham. E citou lá filosofia, antropologia, além de teologia, porque ele diz que todo conhecimento é importante para Deus, agrega. E às vezes nós nos contentamos em apenas vir na igreja e participar de um culto. Achamos que é suficiente na nossa vida. Eu garanto para você, irmãos, não é. Eu estava ainda lendo ontem a última pesquisa que saiu. O brasileiro é um dos povos que mais está ligado na internet. 9 horas por dia, em média. Dessas 9 horas, 3 horas e meia fica em redes sociais. 3 horas e meia por dia em redes sociais. É um dos povos que mais está conectado. E aí nós não tiramos 10 minutos, 15 minutos para orar, para ler uma Bíblia, para meditar. Achamos que só o culto é suficiente. Irmãos, temos que buscar, temos que estudar, temos que nos dedicar e temos que ensinar. Isso aqui é importante. O conhecimento, quando ele fica restrito para cada um, ele não tem valor, irmãos. O conhecimento ele tem que ser partilhado, compartilhado. Então não adianta você estudar, você ler a Bíblia, você meditar e você ficar para você. A gente sabe que a salvação é individual, mas é uma obrigação nossa compartilhar isso.
levar esse ensinamento a outras pessoas. Então, ame a Deus, irmãos, com todo o teu entendimento. Jesus vai dizer, amar a Deus com toda a sua força. Quando fala de força, fala de energia, fala de força física, fala de capacidade. Temos que dedicar toda a nossa força para Deus, para a obra de Deus. Então, quando você prega, quando você louva a Deus, quando você evangeliza, você está amando a Deus com a sua força. Amém? Você está usando a força que Deus te deu para amá-lo. Muito comum isso, você usar o seu tempo, dedicar o seu tempo a Deus. Em 1 Coríntios 16, 13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Isaías 40, 31, mas aquele que espera no Senhor, renovam as suas forças. Salmo 31, 24, sejam fortes e corajosos. Segunda Crônicas 15, 7, mas sejam fortes e não desanimem. Isaías 40, 29, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Só que interessante, o mandamento de Deus diz assim, amarás ao teu Deus com toda a tua força. Esse é o mandamento. Mas aí esse Deus é tão maravilhoso que quem dá a força para nós amar a Ele, é Ele mesmo. Tenho que amar a Deus de toda a minha força, porque a minha força vem do Senhor. Então ele diz para você que você tem que amá-lo com toda a sua força. Mas eu, teu Deus, darei essa força a você. Olha como Deus é maravilhoso. Depois ele vai dizer assim, semelhante a esse, tão importante como esse, amar ao teu próximo como a ti mesmo. João 15, 12, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros. 1 Pedro 4, 8, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. E Tessalonicenses 3, 12, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Então, para nós amar o nosso próximo, nós temos que primeiramente saber quem é o nosso próximo. Será que é só esse irmão que está ao nosso lado? Ou você acha que o próximo é aquele mendigo, aquele doente? Irmão, próximo é todo aquele que você pode alcançar, estando perto de você, aqui, agora, ou estando longe. Então, se você ajudar alguém que está lá na África com alguma dificuldade, esse é o teu próximo. Se você ajudar esse irmão que está do seu lado, também é o seu próximo. Na fila do banco, aquela pessoa também é o seu próximo. E se isso fosse aplicado de uma forma correta, você já imaginou como o mundo seria diferente? Se eu seguisse esse mandamento, amasse vocês, e vocês me amassem, olha como as coisas seriam diferentes. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Fique pensando o que Jesus quis dizer com amar ao próximo como a mim mesmo. Eu cheguei a uma conclusão, irmãos. Eu quero o melhor para mim. Eu quero um bom trabalho, eu quero uma família abençoada, na presença de Deus. Eu quero um bom carro, isso não é errado. Então isso que eu quero para mim, eu tenho que desejar para o meu próximo. Então amar ao meu próximo como a mim mesmo é desejar para ele, fazer para ele aquilo que eu quero para mim. Você entendeu? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Capítulo 12, 34. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estais longe
do reino. Não estáis longe do reino. Falou para aquele escriba. Capítulo 12, versículo 34. E aqui, irmãos, eu confesso para vocês que eu meditei muito nisso aqui para poder entender o que Jesus quis dizer com isso. Vendo que lhe havia respondido sabiamente, não estais longe do reino de Deus. E o que eu entendi, o que Deus colocou no meu coração, é que não estar longe do reino seria semelhante a estar perto do reino. Amém? Não estar longe, nós podemos entender que é estar perto do reino de Deus. Mas estar perto do reino não é estar dentro do reino de Deus. É isso que Jesus fala àquele escriba lá. Então, se hoje Jesus chegasse aqui no meu lugar, dissesse para vocês assim: igreja pentecostal do Laranjinha, vocês não estão longe do reino de Deus. Igreja, vocês estão perto do reino de Deus. Mas igreja, vocês não estão dentro do reino de Deus. Ah, para aí. Para um ladrão que estava sendo crucificado junto com Jesus, ele diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um ladrão. E para um escriba, um doutor da lei, um conhecedor da escritura, ele diz assim: não estás longe do reino. O que nós podemos entender, irmão, disso aqui? Vamos voltar à igreja de Laodiceia, bonita, uma igreja rica, tinha tudo. Eles achavam que tinha tudo. Só que esqueceram um detalhe: Jesus não estava lá. Igreja rica, próspera. Jesus não estava no centro daquela igreja, então não tem valor nenhum, irmãos. O que aquele escriba, Jesus quis dizer para ele foi o seguinte: olha, tu sabe orar, tu ora em praça pública, tu ora bem, tu ora em voz alta, as tuas vestes são longas, tu parece um cristão, tu parece um crente, mas tu não é, porque Deus não habita dentro de ti. Então, se Jesus chegasse para nós aqui nesta manhã e dissesse assim: igreja, vocês estão longe, mas vocês não estão dentro. Falta Jesus no coração de vocês. É isso que Jesus está falando aqui. Então, estar perto não significa estar dentro do reino de Deus. Amém, igreja? Ame a Deus, irmãos, em primeiro lugar. Ele é o único. Ame de todo o teu coração. Ame de toda a tua alma, ame de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Essa é a primícia do cristianismo. Se você não fizer isso, nada vai valer. Quando a Bíblia fala em amor, ela fala em primícia. Ela fala: se você não tiver amor um pelos outros, se você não amar o teu próximo, e se você não amar a Deus, não vale nada. Não adianta você fazer obras, não adianta você fazer caridade, que nada disso vai te ajudar. Amém, irmãos?